Então, eu não tenho esse tipo de complexo, não. França, o voto lá não é obrigatório. Precisamos, é uma conquista nossa, não ter mais voto obrigatório. Pois é, o francês estava frio naquela manhã, eles esqueceram de levantar para votar, e sabe quem eles elegeram para passar para o segundo turno? O Le Pen, que é o cara mais radical de direita que eu conheço. Mais radical, quer dizer, Le Pen foi para o segundo turno, eles correram o risco de ter o Le Pen lá. Veja só. Então, outra coisa, reforma eleitoral, minha gente, reforma política, vamos acabar com essa tese de milagre, agora vamos impor o financiamento público de campanha. O que é o horário eleitoral gratuito, se não financiamento público de campanha? O que é o fundo partidário, se não financiamento público de campanha? Bom, mas não vamos lá, não vamos por aí. O tal do financiamento público de campanha vai ser ou não vai ser? Vamos fazer pequenas correções. Deputado, falaram do Prona, eu estava aqui quando falaram do Prona. Já o deputado Rubinelli, do PT, já entrou com um projeto de lei para acabar com o problema do Prona. Por quê? 1.800.000 votos do moço lá, do Enéas. 1.800.000 votos. Aí elegeu o neguinho com 500 votos. Vamos fazer uma pequena colocação legal. O candidato que não atingir ao menos 20% do quociente eleitoral não é eleito, passa para diante. Um artigozinho vagabundo, mambembe, fácil de fazer. Esse negócio aí, renunciou para não ser processado. Inelegibilidade. Vamos criar a letra J na inelegibilidade. Dizendo isso, obrigado pelo apoio. Dizendo isso, o sujeito fica inelegível pelo prazo final do mandato e mais 4 anos, desde que a renúncia tenha sido para evitar a cassação. É claro que o sujeito que renuncia para ir atrás de um outro mandato que ele conquistou, tudo bem. Eu gostaria até de pensar seriamente numa maneira de evitar situações como a do nosso preclaro Henrique Meirelles, que foi eleito deputado federal, não renunciou porque ia ser cassado, não, mas renunciou para ocupar um cargo no Banco Central, virando as costas para o voto do povo. Então, senhores, e outro artigozinho também, mambembe, você pode cassar durante o prazo de duração do mandato, desde que seja por contas mal prestadas, e não do jeito que está. 15 dias após a diplomação, terminaram os prazos. Então, ficam aqui algumas ideias, eu tenho posto isso no papel, tenho procurado levar a coisa nessa direção, ficam aqui pequenas ideias de um pequeno e cansado advogado que fica com essas sugestões para lá e para cá. Hoje foram ouvidas por grandes figuras do nosso parlamento e agradeço a compreensão e a paciência de vocês. Também agradeço ao doutor Alberto Rolo. Suas exposições provocaram algum rolo, realmente. E aí vamos ao terceiro expositor, que aí não é o Brigagão, não, viu, doutor Rolo? É o professor Fabiano Santos, que é professor do IUPERJ, que é o Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro. Me perdoe o equívoco. Também concedo 15 minutos para a exposição do professor. Boa tarde. Obrigado, deputado Antônio Carlos Biscaia, membros da mesa, ministro Aldo Rebelo, Silvério, Franklin Martins, doutor Alberto Rolo. Prazer estar aqui. Queria agradecer o convite para participar, não só participar, também ajudar a coordenar. O Silvério formulou o convite, esse conjunto de debates, na maior importância, muito apropriado. E, então, aproveito essa ocasião para apresentar aqui algumas reflexões a respeito do tema reforma política, com esse foco nas relações executivo-legislativo e o problema de distribuição de poder, algo que vem me preocupando há algum tempo, venho investindo alguma coisa nisso, e vou submeter, então, essas reflexões para a mesa e a audiência. Só como palavra inicial, eu queria insistir num ponto que tenho feito a respeito de reforma política em geral, e é importante frisar que nas teses advogadas e veiculadas a esse respeito, encontra-se muito que na ciência social, na ciência em geral, na estatística, chama-se de correlação espúria. E é preciso ter muito cuidado com esse problema. O ministro Aldo Rebelo lembrou muito bem de um histórico de crises entre executivo e legislativo,
né, e isso sendo um caráter meio permanente de uma sociedade em construção, de um Estado em construção, e cravado aí por conflitos sociais e regionais, principalmente, especialmente, sobretudo, quando se fala na época da Primeira República, né? E a gente convivia com instituições distintas das quais convivemos hoje, na República Velha. Mas o que a gente percebe no discurso, né, isso é sistemático, é a seguinte correlação. Se existe crise e, ao mesmo tempo, existem instituições, tais como presidencialismo e como sistema proporcional, com lista aberta, então as instituições são a causa da crise. E aí, a partir daí, o silogismo continua, então faremos uma reforma que abole as instituições. Abolindo a causa, você elimina o efeito que é a crise. Eu acho que isso é uma maneira... Isso é tipicamente o que a gente chama de correlação espúria, porque existe uma crise e observamos, existem instituições, então a gente associa uma coisa com outra, como se uma coisa fosse a causa da outra. Eu faço uma aposta, a gente não vai fazer essa aposta aqui, mas eu faria. Né, pode mudar as instituições, não é, e crises de relacionamento executivo-legislativo, problemas de transparência, esses problemas vão continuar existindo. Para dar um exemplo muito claro e muito concreto, outro dia li um artigo brilhante do Ali Campbell no Globo, narrando a experiência do PSOE, Partido Socialista Obreiro Espanhol, com Felipe González, lista fechada, Partido Social Democrata, parlamentarismo, não é, e a profusão de crise entre executivo e legislativo e a profusão de denúncias de corrupção atingindo diretamente o governo. Tá certo? Só por aí eu já me convenço que é uma correlação espúria o discurso que se faz, estabelecendo uma relação direta entre as nossas instituições fundamentais e a eclosão de crise e problemas de corrupção. Eu poderia dar outro exemplo. O Chile agora vive uma CPI, né, e a CPI no Chile é o seguinte, é porque o ministro-chefe da Casa Civil está sendo acusado de ter comprado votos da base parlamentar através de dinheiros da estatal. Vocês é um partido socialista, lá o Ricardo Lagos, um histórico, né, político fantástico, um currículo espetacular, e está lá. A CPI está lá investigando. Né? E temos um processo eleitoral e a candidata socialista não para de crescer, ou seja, a candidata do Lagos não para de crescer nas pesquisas de opinião para o desespero da oposição. Então, eu vou partir de definições básicas aqui, tentar fazer sentido. Na minha concepção de reforma política, é um processo em curso, tem que ver com os interesses, as preferências dos eleitores, os interesses e as preferências dos políticos. Isso é um processo em curso, e eu estou percebendo a tendência de reforma política numa outra maneira. Acho que o curso que está sendo seguido pelos atores políticos é outro. Não é bem esse que está aí nas teses acadêmicas e na preferência estética, metafísica de alguns políticos e analistas. Essa é a minha percepção e a minha convicção forte. Definições básicas. A gente sistema presidencialista e sistema proporcional de lista aberta. Esse sistema tem raízes históricas, não é? Ele tem ancoragem na estrutura social e na preferência popular. Não é? Na história, começa com a República de 46, quando a democracia de massa se instaura. Ontem, Walter Costa Porto veio aqui e contou uma história brilhante de como esse sistema começa a ser costurado na década de 30, não é? Com reivindicações e demandas históricas que terminaram por derrubar a República Velha. Na estrutura social, a diversidade cultural, a diversidade regional, a diversidade social, por isso voto proporcional. E nas preferências popular, com 2 plebiscitos a respeito do sistema de governo. São vários surveys feitos e pesquisas de opinião a respeito. Você quer votar no partido, quer votar no candidato. Você concorda com a lista fechada? Não, a população não concorda. Você pode fazer o survey que você quiser. De novo, cito Walter Costa Porto. Ele disse o seguinte: bom, antes de tentar fazer uma modificação desse calibre, por que não perguntar, por que não esclarecer a população o mecanismo pelo qual ele escolhe os seus representantes, tá certo? Deixa passar alguns pleitos e num diálogo aí com a população e esclarecimento, campanhas cívicas, institucionais, pelo TSE, por exemplo, a gente volta a conversar com a população. A população não está sendo ouvida e é um elemento importante. Os surveys que realizei no IUPERJ, no Rio de Janeiro, perguntaram claramente os sistemas eleitorais preferidos. O sistema lista aberta é absolutamente consolidado na opinião popular.